What is up, everyone? E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui um tempinho sem gravar vídeos, mas hoje eu quero trazer alguma coisa bem interessante aqui, especial, para quem tá estudando inglês, mais especificamente quem estuda inglês há algum tempo, mas ainda por algum motivo não consegue vencer aquela famosa barreira do intermediário, ou seja, você estuda há muito tempo, mas ainda quando você faz um teste ou até mesmo você se autoavaliando, você chega à conclusão de que você ainda está no nível mais para básico, né? Então, não intermediário ainda que, assim, já para dar um spoiler de certa forma, é quando as coisas começam a ficar mais fáceis, né, para o aluno. Porque a partir do nível intermediário, ou B1, como alguns dizem, a gente já consegue assistir um filme com mais tranquilidade. Não que não seja possível no nível básico, né? Mas no nível intermediário, B1 pra cima, já fica muito mais tranquilo. Até pra estudar sem perceber que tá estudando, digamos assim. Mas vamos lá, sem delongas, o que eu quero trazer de dica pra você que tá ainda, digamos, arranhando no nível básico e não consegue passar do nível intermediário. Bom, existem muitas, né, dicas que eu poderia dar, mas eu quero me concentrar naquela pela qual eu tenho um carinho maior. Por não apenas por ter um carinho, mas por realmente achar que ela é a mais importante de todas. E qual é essa dica? É esta daqui, ó. Bom, talvez você seja essa pessoa ou conheça alguém que conhece muitas palavras em inglês, verbos, substantivos de um modo geral, mas na hora de falar dá um branco, trava. É claro que o fator psicológico influencia muito, ok? Você ficar nervoso, né, vai atrapalhar muito, mas raciocine comigo. Se quando você fica nervoso por qualquer motivo, em português, né, eu tô falando para brasileiros de um modo geral, né, quem fala português, você não esquece o português, né? Você gagueja, você fala errado, mas de um modo geral a coisa flui, certo? Qualquer coisa além disso já é algo realmente fora da curva, né, que realmente daí merece uma atenção especial, mas via de regra é assim, não é mesmo? Pois bem, então o que eu quero dizer com isso é que o fator nervosismo, ele deve ser levado em consideração, mas ele nem de longe vai ser o principal motivador, né? Porque muita gente se consola, entre aspas, se é que a gente pode falar assim, dizendo, não, é porque eu fico nervoso. Ok, um pouco sim, mas eu posso dizer pra você aqui com segurança que mais de 70% do motivo de você, na hora de precisar falar e se rolar um pouquinho de nervosismo, a coisa degringolar, ou seja, não fluir, mais de 70% é falta de prática. E que tipo de prática? Bom, você me diz que você já tem, me prova que você já tem um vocabulário bem extenso, mas as palavras ainda não estão fluindo, né? Então vamos lá pra minha dica nesse vídeo aqui. Eu chamo esse vídeo de uma espécie de musculação da língua, digamos assim, né? Lógico, o cérebro é um músculo também, né? E como um músculo, né? Quem faz academia, quem pratica musculação ou algum esporte sabe que ele deve ser exercitado, né, com uma frequência, né, o mais disciplinada possível. E isso não é diferente, né? A diferença é que, aliás, não é tão diferente, né? Mas a parte que difere é que isso que eu vou mostrar aqui serve basicamente no começo, né? Lá na frente, quando você já estiver no nível avançado, não vai ser necessário. E o que é isso? É a prática, eu chamo de prática rotativa. O que é isso? É você pegar uma frase, né, e você ir substituindo os elementos da frase de modo a, com poucas mudanças, né, ou ajustes, entre aspas, criar frases novas. Consideremos, por exemplo, a frase I have a car, né, que eu considero como a mais simples de todas. Isso qualquer um aprende em uma aula de inglês, meia aula de inglês. I have a car. Literalmente, eu tenho um carro. Bom, então você entende que I sou eu, né? Você que é o aluno que de repente não lembre, né? Have é o verbo ter, car, carro. Mais simples impossível, correto? Muito bem. Então, minha dica para você é substituir os pronomes, ou seja, eu tenho um carro. Agora você vai dizer, você tem um carro. You have a car. Ok? Uma segunda frase. Você substituiu uma palavra, né? No caso, I por you, e você tem uma frase nova. E a minha dica aqui é que você vá adiante nos 6 pronomes principais, que são aqui I, you, que eu já falei,
né? Eu, você. He, ela, she. Perdão, he, ele, she, ela, we, nós e they, eles, elas. Beleza? Então vamos lá, né? I have a car, you have a car, she has a car. Ok? Aí depois do she has a car, he has a car e assim por diante. Beleza? O foco aqui não é falar de específicos, tá? E sim apenas, né, indicar aqui para onde que vai o caminho. Mas a gente já nota, por exemplo, que aqui no verbo have a gente tem uma conjugaçãozinha ali no he, she, né? I have, you have, she has. Então você já consegue, né, não só ter isso visível, mas você ir treinando para que fique automático. Toda vez que você passar do I, you pro she, he, independente da ordem, o has, nesse caso do verbo have, já vem automático na sua cabeça, já sai automático na fala. Beleza? Dando sequência aqui, né? A gente vai falar agora a forma negativa. Ao invés de dizer que você tem um carro, eu tenho um carro, você vai dizer eu não tenho um carro. Então aqui, I have a car fica I don't have a car. E dando sequência nos pronomes, you don't have a car. She doesn't have a car. He doesn't have a car. E assim por diante. Também prestando atenção que no he, she ali, a gente tem uma pequena mudança também, tá? Então isso já nos vai ficar claro, né? E quanto mais você fique repetindo essa sequência, por mais, vamos dizer assim, bobo que pareça, é a musculação. São as repetições do supino e do, né? E do qualquer outro treino que você prefira aí, né? Não só da musculação, como de qualquer esporte, né? Aquela repetiçãozinha que vai fortalecendo, digamos assim, né? Então, eu não diria só fortalecendo, mas também flexibilizando, né? Porque uma língua, pessoal, antes da gente dar sequência, eu preciso falar isso. Nada mais é do que você ter um arcabouço, uma estrutura, né? Que é o entendimento da língua. Todos nós temos, todos nós que falamos alguma língua, né? Só que isso não fica claro pra gente, mas a gente tem uma estrutura e a gente usa, né, do outro lado, né, as palavras, né, que a gente tem, os itens, vamos dizer assim, para ir articulando dentro dessa estrutura, fazendo as substituiçõezinhas aqui e ir criando novas frases, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui e vou continuar agora é um exemplo embrionário, digamos assim, do que a gente já faz todos os dias, todo mundo que fala uma língua, tá? Então, o objetivo aqui é trazer você para essa realidade do inglês, né? Por mais que pareça bobo, e é aqui que entra o perigo, porque você olha e fala, não, por que eu vou ficar ali, I have a car, you have a car, pra quê? O que isso me agrega? Agrega que você vai, digamos, cada vez mais se tornando confortável com a língua e aquilo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Você vai internalizando o idioma. É aí que as coisas começam a acontecer. É aí que a chave começa a virar, beleza? Então tô parecendo coach demais, vamos em frente. Então aqui agora, no lugar de dizer I don't have a car, você vai dizer, ou melhor dizendo, no lugar de I have a car, né? A aqui sendo o elemento de unidade, né? Um carro, você vai dizer I have two cars, ok? Uma pequena mudança, mas que faz uma diferença enorme, né? Quem tem um carro sabe a diferença de ter dois carros, né? E vice-versa. E assim por diante, né? I have two cars, you have two cars. Um detalhe também que você deve prestar atenção aqui, né? O car já vira cars, com S no final. Então o plural vai vindo, né? O conceito de pluralização vai entrando também na sua cabeça, né? Aos pouquinhos, né? Sendo martelado, né? Então, you have a car, you have two cars, she has two cars, he has two cars e assim por diante. Logo na sequência você vai, aqui eu tô resumindo, tá, pessoal? Quem for fazer isso tem que ir linha por linha, beleza? E repetir, fazer isso várias vezes, tá? Eu desafio alguém a fazer isso por 2 semanas ali, bonitinho, e não sentir a mudança, né? E não sentir como isso vai te ajudar a melhorar, vai desenvolver, vai soltar, digamos assim, né? Aquela pessoa que tem o inglês travado, né? Que fala, tem o inglês travado, ele vai destravar o seu inglês. E essa que é a palavra que eu tô procurando desde o começo do vídeo. Então vamos em frente. Então aqui I have two cars, I don't have two cars. You don't have two cars. He doesn't have two cars. E assim por diante. Agora, na próxima, né? Você vai falar assim, no lugar de I have a car, você vai trazer, a gente vai entrar aqui no passado, vai falar o passado, que poxa, né? Qualquer língua aí você conversa com alguém em 1 minuto, você vai falar alguma frase, algum verbo no passado, correto? Muito bem, então no lugar de I have a car, você vai dizer agora I had a car. Então já percebe que o verbo have muda um pouquinho para entrar o passado, fica had, ok? Aí you had a car, she had a car, né? Eu tinha um carro, você tinha um carro, ela tinha um carro e assim por diante.
Na sequência, você vai dizer no lugar de I had a car, você vai trazer para o passado. Você vai dizer que você não tinha um carro. Então fica I didn't have a car. Então aqui você já percebe que para falar a negação no passado, você vai usar o didn't aqui, né? Independente do que seja, não tenta entender, né, nesse momento agora. Só fixa na tua cabeça que didn't, né, vai jogar para o passado negativo. Ou seja, eu não, aí o verbo que for, no caso aqui o verbo ter, então eu não tinha. Ou eu não tive, né? Que as duas traduções são possíveis, né? I didn't have a car. Na sequência, you didn't have a car. She didn't have a car. He didn't have a car. E assim por diante. Então, ainda mantendo o passado, na próxima linha a gente vai falar, vai sair do singular, do a car. Vai voltar para os two cars, ou seja, para os dois carros. No passado vai ficar, a gente já viu I have two cars, eu tenho dois carros. Vai ficar I had two cars. Na sequência, you had two cars. She had two cars. He had two cars. E assim por diante. Aí depois a gente vai falar no futuro. Futuro will, ok? W-I-L-L. Antes do verbo have, né, a gente vai ter o futuro. Então, aqui eu vou falar, eu terei um carro. I will have a car. You will have a car. She will have a car. E assim por diante. Aí a negativa do futuro, que é won't, que é a contração de will not, tá? Então vai ficar I won't have a car, ou seja, eu não vou ter um carro. You won't have a car. She won't have a car. He won't have a car. E assim por diante, ok? E para fechar, pelo menos aqui, esse pacotinho que eu coloquei aqui, né? Vamos continuar no futuro, porém no plural aí agora, né? Dois carros, vamos voltar para os two cars. Vai ficar I won't have two cars. You won't have two cars. She won't have two cars. E assim por diante. Para fechar então, se você fizer linha por linha, você nada, eu não sou tão bom de matemática, pessoal, me perdoem, mas eu vou arriscar aqui que pelo menos umas 30 frases diferentes você vai ter, ok? Aí você pode me dizer, não, é a mesma frase. Não, não é. Uma coisa é ele tem um carro, outra coisa é ela tem um carro. Uma coisa é eu tive um carro, ou eu tinha um carro. Outra coisa é nós tivemos um carro, entendeu? Então, né? Ou por mais bobas, né? Eu tenho um carro, dois carros. Também são frases diferentes. Então, o princípio da fala é esse, ok? É você trabalhar com a estrutura que você já tem, né? Então, na medida que você consegue ler essas frases, repeti-las em voz alta e entender, compreender o significado dessas frases, eu já posso dizer que você já tem um embrião da estrutura do inglês, sem tentar, digamos, fazer isso parecer algo complexo. Não, mas você já tem um início, digamos assim, um start do inglês ali, né? Então é só questão de você ir agregando palavras, ok? Não tô querendo também fazer parecer muito fácil, porque daí também é um caminho perigoso, tá? Subestimar a língua, ok? Mas, basicamente, né? Aqui a gente trabalhou só com o verbo have, né? Se você trocar o verbo have, ter, pelo verbo buy, comprar, você consegue fazer toda essa passada aqui, né? E vá por mim. É esse tipo de atitude que destrava o seu inglês. Porque, fecho aqui o vídeo com o que eu abri falando. É esse o processo que a gente fala, que a gente utiliza consciente ou inconscientemente para nos expressar em qualquer língua que a gente conheça. E o inglês, é óbvio, não é exceção. Alright? Thank you so very much. Thank you so very much. See you in the next video. Bye.